Eu juro solenemente não fazer nada de bom, já arrebenta esse like. No vídeo de hoje nós vamos falar de um personagem que ele divide lados. Enquanto alguns amam, outros odeiam. Nós estamos falando de Draco Malfoy. A última vez que nós vimos esse personagem nos filmes de Harry Potter foi no epílogo. A gente vê ele acenando de leve ali a cabeça pro Harry. Ele está junto com a sua esposa e também com o seu filho Scorpius Malfoy. Será que o Draco Malfoy continua preconceituoso? Como será o relacionamento dele com o Scorpius? O relacionamento dele com a sua esposa? Tudo isso será respondido aqui hoje. Mas antes vamos mergulhar um pouco na história de Draco Malfoy. O Draco ele nasceu no dia 5 de junho de 1980 e ele foi apresentado pra gente no primeiro livro de Harry Potter, Pedra Filosofal, em um momento bem diferente do filme. A primeira vez que a gente vê o Draco nos filmes de Harry Potter é naquela cena de Pedra Filosofal, quando eles estão subindo as escadas de Hogwarts e ele tem aquele momento com o Draco de desentendimento, o Harry e o Draco acaba falando mal do Rony. Uma pequena adaptação dos filmes porque nos livros nós temos dois encontros do Harry e Draco antes desse momento. Nos livros o Draco é apresentado pra gente no momento em que o Harry entra na Madame Malkins, que é a loja do Beco Diagonal, onde ele vai experimentar as vestes de Hogwarts. E nesse momento o Draco ele é bem preconceituoso com o Hagrid, que está esperando lá do lado de fora da loja, segurando dois sorvetes e esperando o Harry experimentar suas roupas, o que chega a ser crueldade. Eu não consigo realmente imaginar o Hagrid esperando do lado de fora porque ele é muito grande para entrar na loja com dois sorvetinhos ali na mão. E nesse momento em que o Harry está experimentando as roupas, o Draco chega, começa a experimentar também, e ele começa a falar da sua linhagem de sangue puro. Ele é preconceituoso com o Hagrid por causa que ele é um meio gigante, e o Harry não gosta nada da situação. Mesmo com esses comentários, o Draco ainda é bastante cordial e respeita muito o Harry, tirando esses comentários preconceituosos. Já o segundo encontro entre ambos os personagens acontece no Expresso de Hogwarts. Nos filmes a gente tem apenas o Rony, o Harry e Hermione interagindo ali no vagão, mas no livro a gente tem o Draco encontrando o Harry já no Expresso, e aquele mesmo diálogo que a gente vê do Draco com o Rony, das vestes de segunda mão, o Draco fala pra ele nesse momento do Expresso. Chegando em Hogwarts sem nenhuma novidade, o Draco é selecionado para a casa da Sonserina, seguindo assim a linhagem de toda a família Malfoy, que o chapéu seletor mal encostava na cabeça, ele já gritava Sonserina. Sonserina! Um momento bastante importante que acontece envolvendo o personagem do Draco no primeiro livro é o duelo da meia-noite na Sala dos Troféus. É um momento em que o Draco meio que embosca, faz uma emboscada pro Harry e ele finge que vai acontecer um duelo e na verdade é apenas pro Filch pegar ele fora da cama no horário noturno. Eu não sei se vocês lembram, mas no filme a gente tem uma cena do Rony e do Harry e da Hermione olhando os troféus, ou seja, a gente vê a Sala dos Troféus e logo depois as escadas mudam e eles dão de encontro ao Fofo, que é o cão de três cabeças. Uma pequena mudança de livro e filme, mas que envolve o personagem do Draco. Outro momento muito importante que o Draco volta a aparecer é aquela detenção da Floresta Proibida, onde nós vemos o Lord Voldemort ali no comando do corpo do Quirrell, bebendo sangue de unicórnio. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa cena no cinema, eu morri de medo, eu confesso, do Voldemort vindo em direção ao Harry. Se não fosse os Centauros, eu tava desesperado. Vamos para o segundo ano de Draco Malfoy em Hogwarts. A gente tem ele entrando no time da Sonserina de quadribol, na função de apanhador, e essa não é a única novidade do ano. O pai dele, Lúcio Malfoy, ele cumpre a Nimbus 2001 pro time inteiro. Na primeira partida de Grifinória com Sonserina, o pomo de ouro tá bem ali do lado do ouvido dele, o Harry percebe, só obviamente ele não vai contar, e ele perde tempo provocando o Harry e nem vê o pomo de ouro ali do seu lado, e isso faz com que a Sonserina perca e o Harry pegue o pomo no final da partida. O Draco ele também protagoniza outro momento muito importante no Clube dos Duelos, quando ele duela com o Harry e ele gera aquele feitiço Serpensortia, que a cobra sai, o Harry fala a língua das cobras, e aí a situação fica complicada para ele, porque os boatos que ele pode ser o herdeiro da Sonserina só começam a aumentar. Em Câmara Secreta nós também vemos o salão comunal da Sonserina pela primeira vez. O Harry e o Rony se transformam em Crabbe e Goyle. Eles tentam descobrir um pouco mais da Câmara Secreta, quem é o herdeiro da Sonserina, e o Draco fala que ele só sabe que ela foi aberta 50 anos atrás. A partir do terceiro livro e filme, Prisioneiro de Azkaban, nós temos o Draco aparecendo naquele momento em que o Bicurso ataca ele, que ele faz todo aquele drama, e no final de tudo o que acontece é que é todo o desenvolvimento da história em torno disso. O Bicurso ele é condenado a ser executado, culpa do Draco Malfoy. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, o quarto livro, nós vemos o Draco com o seu pai atendendo a Copa Mundial de Quadribol, e eles se gabam, eles estão lá no camarote e eles se gabam para a família Weasley que o lugar deles é muito melhor. Aí o Lúcio dá uma bengalada no Draco e fala assim: olha, Draco, não faça isso, não precisa se gabar, não para esse tipo de gente, olha
Ai, me dá uma raiva. A participação do Draco em Cálice de Fogo não é muito marcante. Ele cria um bottom ali quando o Harry é selecionado como campeão de Hogwarts num torneio entre bruxo, que ele fica mudando, sabe, pra Potterfed e tal. E ele também é transformado numa doninha. Em Ordem da Fênix, a gente tem o Draco participando da Brigada Inquisitorial, que é basicamente aquele grupo de estudantes babacas que ajudam a Dolores Umbridge a controlar Hogwarts em um momento de fragilidade da escola. O 6º ano do Draco Malfoy na escola já começa meio tenso, até porque ele já conversa ali com o Zabini no próprio Expresso de Hogwarts que ele não vai voltar para Hogwarts no ano que vem, que ele tem uma missão e que essa missão precisa ser realizada. Essa missão, no caso, era matar Alvo Dumbledore, o diretor da escola. Eu nunca imaginava quando a gente vê o menininho Draco de Pedra Filosofal, aí de repente a gente tem uma missão dele matando o Dumbledore, tentando no caso. É bem esse desenvolvimento de Harry Potter do personagem do Draco, eu acho muito bom. Aí durante o ano letivo a gente vê o Draco tentando consertar o armário sumidouro, o outro armário, né, o gêmeo dele tá lá na Borges and Burkes, na Travessa do Tranco, e aí ele fica o ano inteiro consertando esse armário para os Comensais da Morte entrarem no final do ano letivo para ajudar caso ele não conseguisse realizar a missão. Como era óbvio, ele não consegue, mas ele desarma Alvo Dumbledore, o que vai ser muito importante para a história do personagem. Devo facilitar para você. Expelliarmus! Muito bom. Muito bom. No seu 7º ano, já que o Draco meio que não volta para a escola, ele fica mais próximo ali dos Comensais da Morte, ele participa daquelas reuniões onde a Caridade Burbaide morre no começo bem do filme, onde nós vemos o jantar na Nagini, uma das frases mais, como nós podemos dizer, icônicas de Harry Potter. Porém, o Draco acaba voltando à escola, até porque o diretor é Severus Snape e todos os professores meio que são Comensais da Morte, então ele tá se sentindo bem em casa e ele acaba voltando pro ano letivo. Para treinar uns cruciatos ali nos alunos do primeiro ano e Hogwarts, tava show estudar nessa escola em 1998. Ali na metade de Relíquias da Morte Parte 1 no filme, a gente tem o trio sendo capturado pelos sequestradores e sendo levados para a mansão dos Malfoy. O Harry tá disfarçado com o feitiço que a Hermione deu no rosto dele, tá todo transfigurado, e o Draco finge que não conhece o Harry. Mas tá a Hermione e o Rony ali do lado, era meio óbvio que era o Harry, né? Mas o Draco, ele não quis falar, não, eu não sei de nada, eu não acho que é o Harry não. Nesse momento do livro é muito importante, o Harry desarma o Draco, ele fica com uma atual lealdade da Varinha das Varinhas, o Draco nem sabia que ele era o atual dono da Varinha das Varinhas, ele só estava existindo, mas o Harry desarma ele nesse momento. Agora, durante a batalha de Hogwarts, o Harry salva a vida do Draco Malfoy mais de uma vez, primeiro na Sala Precisa, na cena do Fogo Maldito, e ninguém sabe, tanto o Comensal da Morte nem o próprio Draco, de qual lado ele tá. E no meio da batalha de Hogwarts, depois do Harry salvar ele no Fogo Precisa, eles ainda encontram o Draco sendo ameaçado por um Comensal da Morte em plena escada de Hogwarts, ameaçando a lealdade do Draco, e aí o Harry salva novamente a vida dele, e depois o Rony dá um soco na cara do Draco, falando que ele é um duas caras, bastardo, no caso deve ser babaca, alguma coisa assim. Eu gosto de deixar uma coisa bem clara aqui. No filme a gente vê a família do Draco Malfoy fugindo no meio da batalha, porém no livro, depois que o Voldemort é derrotado, a gente vê a família Malfoy sentada ali no grande salão de Hogwarts, sem meio que saber o lugar deles agora, o lugar deles no mundo, eles estão completamente em dúvida. A partir de Relíquias da Morte a gente vê claramente, pelo menos depois da batalha, que a família do Draco é meio que... ela não tem um lado, ela obviamente lutou do lado do Voldemort por um tempo, mas no fim a gente vê essa mudança de lealdade, mais ainda por parte do Draco, eu acho, e aí eles acabam não indo para Azkaban, né, para prisão, eles não são presos, o ministro novo dá essa chance para eles. 19 anos depois, nós temos o epílogo de Relíquias da Morte, nós temos uma leve mudança do livro pro filme, porque no filme a gente vê o Draco apenas acenando com a cabeça, já no livro a gente vê ele dando meio que um tchau pro Harry, o que mostra que ele tá bem, ele superou as intrigas do passado. O Draco, ele tá com a sua esposa, ela chama Astoria Greengrass, e com o seu filho Scorpius Malfoy. Era o primeiro ano do Scorpius na escola, assim como era o primeiro ano do Alvo Severo, eles se encontrariam em Hogwarts, e aí vamos ver no que dá. Eu acredito que tudo que o Draco passou em Hogwarts, principalmente nos seus últimos anos, todos os acontecimentos mudaram a vida desse garoto para sempre. Principalmente a forma que ele enxergava outros bruxos, todos os preconceitos dentro dele que existiam, que vinham principalmente, é lógico, pela sua família, pela sua criação, o Lúcio Malfoy, a Narcisa, bruxos super preconceituosos, puros sangues, obviamente eles passaram todas essas mensagens pro Draco. O Draco mudou muito, ele não quis repetir esses mesmos erros com seu filho Scorpius, principalmente na forma que o filho cresceu. O filho cresceu um garoto bom, sem preconceitos, já que o Draco tinha mudado, então essa era a nova realidade da família Malfoy. O que foi uma grande decepção pro Lúcio, já que ele criou um Draco de um jeito e viu o filho ali se transformar bem na sua frente. Alvo Severo, filho de Harry Potter, e Scorpius Malfoy ficaram super amigos em
Hogwarts e ambos foram selecionados para a Casa da Sonserina. E o filho do Harry, o Alvo, ele tinha obviamente todo aquele preconceito dentro dele da Sonserina, ele achava que todo mundo ia começar a falar um monte de coisa, mas ele acabou ficando muito amigo de Scorpius Malfoy. O Harry não gostava muito dessa amizade porque estavam rolando umas profecias, uns rumores no mundo bruxo, e isso é contado pra gente em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, então ele desconfiava do Scorpius Malfoy e sempre estava com aquele pé atrás no Draco. O Draco ele tinha uma grande influência no Ministério da Magia, ele ia visitar lá com frequência, dava seus palpites, ele via o que estava acontecendo no mundo bruxo, só que não havia necessidade dele trabalhar. O Draco, a família Malfoy sempre foi muito rica, então o Draco, podemos dizer assim que ele só manteve a sua influência dentro do mundo bruxo sem necessariamente trabalhar. Onde o Draco morava, ele continuou morando na mansão dos Malfoy com a sua mulher e com o seu filho, mas ele estava com um hobby meio diferente, ele adorava colecionar artefatos mágicos, desde os mais raros, mas ele gostava de ter a sua coleção. Além de estudar muitos manuscritos alquímicos, o que podia indicar que o Draco queria algo além da riqueza, mas isso não ficou muito bem detalhado no livro. No terceiro ano de Scorpius Malfoy em Hogwarts, eu diria ali em 2020, nós temos a morte de Astoria Greengrass por causa de uma maldição que existia na família Malfoy, e o Scorpius ficou bastante chateado, obviamente. O Draco também ficou arrasado. Isso acontece no terceiro ano do Scorpius na escola. Na introdução de Criança Amaldiçoada, a gente é apresentado a um novo vira-tempo, porque todos os vira-tempos do Ministério da Magia haviam sido destruídos em Ordem da Fênix, lá naquela cena do Departamento de Mistérios. Mas aparentemente sobrou um vira-tempo que era capaz de voltar no tempo para onde você quisesse, mas você só podia ficar 5 minutos naquele lugar. Esse vira-tempo ele é usado várias vezes na história, e lá no final, no desenvolvimento final, a gente descobre que o Draco, que o Lúcio Malfoy, o pai do Draco, tinha outro vira-tempo. Esse vira-tempo no final da história, ele tinha capacidade de voltar no tempo para qualquer época, mas não tinha limite de tempo, você poderia ficar quantos minutos você quisesse. No final de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, nós vemos eles voltando para 1981, até porque o Alvo Severo e o Scorpius Malfoy estão presos nesse ano. A história é longa, obviamente, eu não vou contar para você, e já fiz vídeos de Criança Amaldiçoada, mas eles voltam para salvar o Scorpius e também o Alvo Severo, e tentaram salvar o Cedrico, e deu muito ruim no tempo. O Draco, ele ajuda nessa luta, obviamente ele tá ali para salvar o filho dele, mas ele acaba ajudando, lutando junto com o Harry, com a Gina, com o Rony e também a Hermione. E como eles voltam a 1981 e assistem a morte dos pais de Harry novamente, dessa vez todos os amigos juntos, é bom o Draco Malfoy estar presente nesse momento, porque aí ele sente na pele o que o Harry passou naquela noite. E eu tenho certeza que o Draco voltou desse vira-tempo uma pessoa ainda melhor, e tratando o Harry de forma assim, eu tenho certeza, muito melhor ainda. Refletindo aqui junto com vocês, eu acho que o Draco ele amadureceu demais, ele é um personagem que ele obviamente divide lados, mas ele cresceu, ele amadureceu, e muito do que ele é preconceituoso veio da sua família. A partir do momento em que ele passou tudo aquilo em Relíquias da Morte, que ele cresceu, teve um filho, com certeza ele mudou muito seus pensamentos. Até na criação do seu filho, do Scorpius, eu tenho certeza que tudo isso mudou. O Scorpius é um garoto muito legal, sem preconceitos, ele fica super amigo do Alvo, e um dos pontos mais positivos dessa oitava história é justamente a amizade entre os dois. Eu espero que vocês tenham gostado da história do Draco. Comenta aqui embaixo o que você acha do personagem, arrebenta o like, também se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!